Olá, seja bem-vinda novamente ao canal Terapia Contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de estar solteira após os 60. Bom, vamos começar pela vantagem, né? Vamos começar pela coisa boa. Então deixa aí embaixo o seu comentário, qual é a sua vantagem, qual é a sua desvantagem. O que você sente de estar solteira, de estar viúva, divorciada, separada, sozinha, e quais as desvantagens. Primeiro ponto que eu vou levantar aqui, a liberdade total. Sabe aquela coisa de ter que avisar onde vai, justificar cada passo? Esquece isso. Estar solteira nessa fase é ter a liberdade de fazer o que quiser, na hora que quiser, sem dar satisfação para ninguém. Tira esse peso das nossas costas. Liberdade total. Segundo ponto, a casa é do seu jeito. É como você quer, com aquilo que você quer. Você escolhe o que assiste, você escolhe o que come, como você se arruma, se você fica de pijama, de camisola, se você vai sair, se não. É o seu espaço, do seu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. É isso que tem um valor imenso na nossa vida. Para quem é mulher, que viveu uma família, que teve que criar filhos, netos, a gente sabe lá no fundo do coração quanto valor isso tem e quanto da nossa vida nós perdemos dessa liberdade, do nosso jeito de ser, da nossa paz, né? Então, o terceiro ponto é a paz mental. Então, depois dos 60, hoje a gente fala depois dos 60, parece uma pessoa velha, né? Mas depois dos 60 é onde a gente começa a viver. Tem muita mulher aí frequentando a academia, toda sarada, toda bonita, trabalhando, levando uma vida maravilhosa após os 60. Então, a paz mental, terceiro ponto, depois dos 60, a gente não quer mais confusão, a gente não quer mais conversação alta dentro de casa, briguinha boba, jogo de ciúminho, marido falando alto, querendo saber onde foi, o que fez, com quem esteve. Está solteira, viúva ou separada, nesse período de 60 a mais, traz essa paz, esse silêncio, essa calmaria, essa coisa boa que acalenta o nosso coração. Então a gente aprende a se bastar e a ficar bem com a nossa própria companhia. Um quarto ponto que é ter mais tempo para você mesma. Agora, nos 60 a mais, é hora de cuidar de você, que cuidou de tantas pessoas na vida e que ainda cuida, né? Porque a gente sabe que a gente ainda cuida, mas é diferente. Então, tá sozinha, tá livre, então pode fazer terapia, pode dançar, pode viajar, pode pintar, pode caminhar, aprender coisas novas, fazer novas amizades, criar grupos, frequentar grupos de passeio, né, da terceira idade, sem ter que dividir o seu tempo com obrigações emocionais ou obrigações de relacionamento. Ah, eu tenho que deixar o almoço pronto, tenho que deixar a casa limpa, tem que isso, tem que, né? Então, mais tempo para você mesma. Uma das vantagens maravilhosas aí do estar solteira após os 60. Amizade, mais presentes, né? Amizades mais presentes, é o quinto ponto. A quinta vantagem, quando a gente está solteira, quando a gente está viúva, quando está divorciada, quando está, seja lá o que for, sozinha, a gente volta a olhar mais para nós mesmas e mais para as nossas amizades. Então, saídas com amigas, a gente vai almoçar com as amigas, vai jantar, vai tomar sorvete, vai tomar café, vai viajar. Então, tem grupos de conversas, encontros mais leves, né? Encontros da terceira idade. A gente fala terceira idade, mas hoje é tanta mulher com 60 anos que eu vou te contar, viu, que coloca qualquer menina de 20 no bolso. Então, é sem essa tensão, sem essa preocupação. Então, sem ter que se encaixar em relacionamentos, a gente libera, limpa, né, esse grupo de amizades. Então, a gente escolhe com quem a gente quer estar. Então, a gente escolhe aquele tipo de pessoa que vai fazer parte da nossa vida a partir de agora.
Um sexto ponto é autonomia emocional. Então, você aprende a lidar com suas emoções sozinha. Isso nos faz mais fortes, nos fortalece. Você entende que não precisa de alguém para ser completa. Muitas mulheres sentem falta, querem ter alguém. Tem mulheres que não conseguem jamais viver sozinha, né? Ela sai de uma relação, o marido morre, no ano seguinte ela já tem outro. E assim vai, o homem também, né? Então a companhia é boa, mas não é uma obrigação. Então ela pode se sentir livre, ela pode escolher estar com alguém ou não. Apesar que eu trabalho na área da saúde, eu vejo que a maioria das mulheres nessa idade de 60 a mais, a maioria, vamos colocar assim, 85% das mulheres estão sozinhas, estão todas passando por essas situações, né? Essas vantagens que eu falei. Agora vamos falar das desvantagens. A primeira desvantagem de estar sozinha ou solteira após os 60. Falta de companhia nos momentos difíceis. Às vezes bate aquele vazio, aquela saudade, principalmente em datas especiais ou quando acontece algo difícil na nossa vida. Então, ter alguém do lado para dividir esses momentos faz muita falta, sim. Para algumas mulheres, pesa muito, tem um peso muito grande essa falta de companhia. Para outras, não. Elas conseguem suprir essa necessidade de outras formas, né? Com familiares, às vezes com amigos, com vizinhos, enfim, uma das desvantagens é essa, né? Não ter com quem viajar, né? Se ela é realmente completamente sozinha. Mas, como a gente falou acima aí nas vantagens, pode sair sozinha com um grupo de amigas, né? Da terceira idade. Existe uma coisa que se chama solidão emocional. Essa é a segunda desvantagem. Então, mesmo quando a pessoa está com os amigos, fazendo atividades, passeando, viajando, participando de grupos, às vezes ela sente falta daquele abraço de final de dia, aquele como foi seu dia, você está bem, vamos tomar um café, vamos dar uma volta na praça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é uma solidão diferente, é uma solidão emocional. Ela sente que mesmo estando com outras pessoas, ela sente aquele vazio, né, de não ter mais aquela pessoa do lado dela. É uma das desvantagens. Terceira desvantagem é a falta de intimidade física, a falta do toque, do contato, do carinho, da conversa, do sentar juntinho, do tocar na mão, né, de olhar para aquela pessoa que envelheceu junto com você, né, se no caso de perder um marido, de ficou viúva e tal. Então, tudo isso faz uma grande falta. Não é sobre sexo, né? Tem umas mulheres aí da terceira idade que ainda, né, estão ativamente, sexualmente ativas, né, e sentem essa necessidade. Mas hoje, depois dos 60, né, nessa separação, não é sobre isso que a gente está falando. É sobre o calor, sobre o companheirismo, sobre a presença, sobre o contato físico. Então, isso vai fazer falta, isso para muitas mulheres incomoda bastante essa ausência, né? O quarto ponto negativo é o preconceito social. A sociedade ainda culpa a mulher, né, por estar sozinha, ainda coloca um peso, né, sobre as costas dela. Então, infelizmente, ainda tem gente que olha torto para uma mulher solteira, para uma mulher sozinha depois dos 60, acha que é carência, acha que ela é ruim, acha que é uma velha amargurada, fracassada, né? Quando na verdade é só uma escolha ou é uma fase, né? E que merece respeito. Então, merecemos respeito. Eu, por exemplo, eu vivo sozinha, né? Estou muitos anos separada. Tive 2 casamentos, foi bom enquanto durou, mas hoje eu não tenho a menor intenção de ter mais ninguém. Então eu sofro esse preconceito social. Às vezes a pessoa fala: "Ah, Márcia, você é tão nova ainda, você só tem 63 anos. Você é uma mulher bonita, trabalha, é inteligente, precisa ter alguém". Então assim, tem essa imposição. Então é um preconceito social
que é uma das desvantagens, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso também. O quinto ponto é que a gente, negativo, é tomar decisão sozinha. Então, isso às vezes cansa, às vezes a mulher quer ter alguém para compartilhar, para perguntar, né? Ah, você gosta disso, você gosta daquilo, ah, ficou bem, não ficou, essa roupa ficou boa, não ficou, né? Você vai fazer um prato gostoso, uma comida, às vezes você tem que fazer para você mesma, às vezes tem que comprar, porque você fala, ah, eu não vou fazer para mim, vou fazer só para mim, não vou fazer. Então, tem que tomar essas decisões sozinha. Então, tem horas que você só queria dividir alguma decisão com alguém. Compro ou não compro, faço ou não faço, vou ou não vou, mudo ou fico, entendeu? Corto o cabelo ou não corto. São só questões pequenas, né, que não tem tanto peso, mas para algumas mulheres acaba pesando. E ter que decidir tudo sozinha, né, para quem está com 70, 80 anos, já é um pouco mais complicado, né? Para 60 eu não digo tanto, né? Porque as mulheres de 60 estão muito ativas, né, fisicamente e mentalmente. A maioria, 90% estão muito ativas quando não estão doentes, né? Então, às vezes é cansativo. O sexto ponto negativo é o medo do futuro. Então, pensar em envelhecer sozinha pode trazer muito medo para quem está vivendo essa fase. E se eu ficar doente? E se eu precisar de ajuda? E se eu passar mal à noite? São pensamentos que geralmente passam na cabeça das pessoas. Eu converso muito com a terceira idade. O meu papel é fazer a visita para as pessoas, então, para as mulheres, né? E a maioria da minha área são pessoas de terceira idade. Então, vem pensamentos que tem aquele medo, o que vai acontecer, como vai ser, se eu passar mal à noite, né? Então, tem essa uma das desvantagens também, né? A sexta desvantagem. Mas eu acho o seguinte, que colocando, né? Coloca aqui, o que você acha disso, né? Dessas vantagens e desvantagens. Coloca aqui para a gente entender o que você mais sente falta no seu dia, seu final de semana, no final de ano, à noite, de todos esses pontos que a gente colocou, tanto de vantagem como de desvantagem. O que você tem feito? O que você faz para viver esses 60 mais de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, de uma forma que você não sinta tanto o peso da solidão, né? Ou se você tá com alguém também, né? Coloca aqui pra gente no canal, pra gente saber o que é que tá passando aí, né? Nessa terceira idade, né? Que nós estamos vivendo hoje. Então é isso, gente. Se vocês gostaram aí do tema, né? Coloca um ok aí, dá um curtir, comenta, ajuda o canal a crescer pra gente poder desenvolver mais temas e voltar a atualizar esse canal, tá bom? Então, agradeço muito a atenção de todas, um beijo e até a próxima.